Bem-vindas e bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos explorar a fundo a história de Gideão, que foi o quinto juiz ali registrado no livro de Juízes em Israel. Uma figura, assim, fascinante e bem complexa do Antigo Testamento. A nossa fonte principal é um artigo bem detalhado do Diego Pereira do Nascimento, chamado Gideão, o valente juiz de Israel que derrotou Midianitas. Um material muito bom para a gente se basear. Sim, e o pano de fundo, né, é um Israel em crise. Crise espiritual, crise política. Completa. Depois daqueles 40 anos de paz que vieram com a juíza Débora, o povo, se afastou de novo da aliança com Deus, né? Voltaram a adorar outros deuses ali dos vizinhos. Pois é, o ciclo se repetindo. Exato. E a consequência disso, 7 anos de uma opressão bem pesada, brutal mesmo, pelos midianitas e os aliados deles. 7 anos é muito tempo sofrendo assim, né? Nossa, demais. Então, a nossa missão aqui é tentar desvendar a trajetória desse líder. A história dele está lá nos capítulos 6 a 8 de Juízes, e ele ainda é citado em Hebreus, olha que interessante, como exemplo de fé. É verdade. Apesar de tudo. Sim. Então a gente quer entender quem ele era, sabe? Como foi que ele foi chamado e qual foi o impacto, tanto o lado bom quanto o lado complicado das ações dele. Ok, vamos analisar isso juntos. Vamos lá. Para começar, acho que é fundamental entender esse padrão que você mencionou, que se repetia em Israel naquela época. Era um ciclo, né? O livro de Juízes mostra isso várias vezes. Vinha um tempo de paz, de fidelidade a Deus, mas aí, infelizmente, o povo caía na apostasia, abandonava a fé, adotava práticas idólatras. E a consequência vinha rápido. Invariavelmente, levava a um período de opressão por alguma nação vizinha. E isso era permitido por Deus como uma forma de disciplina, né? No caso específico do Gideão, os opressores principais foram os midianitas. Quem eram eles exatamente? Olha, era um povo nômade, descendentes de Abraão, mas por Quetura, outra esposa. E eles se aliavam com os amalequitas, outros povos do leste. Ah, então não era só um povo. Não, era uma coalizão, digamos assim. E a opressão deles tinha uma característica bem específica. Não era tipo uma ocupação militar fixa, sabe? Era mais uma incursão anual devastadora. Como assim? Eles chegavam bem na época da colheita, como se fossem gafanhotos mesmo, uma praga, e simplesmente saqueavam tudo. Tudo. Grãos, frutas, o gado, as ovelhas. Nossa! Deixavam o povo sem nada. Exatamente, deixavam os israelitas na miséria total. O livro de Juízes descreve isso de um jeito bem vivo, né? O povo ficou tão pobre, tão amedrontado, que teve que largar as casas. Para onde eles foram? Se esconder em cavernas, em fendas nas montanhas, fortalezas improvisadas, uma situação de desespero mesmo. Poxa vida! E é interessante que, mesmo com esse clamor todo do povo, a primeira resposta de Deus não foi mandar um guerreiro, né? Não foi, exatamente. Antes de levantar o Gideão, Deus envia um profeta. Anônimo, a gente nem sabe o nome. E qual era a função dele? Era essencial. Primeiro, ele foi lá para lembrar o povo daquele grande livramento do Egito, sabe? Da fidelidade de Deus no passado. E segundo, e talvez o mais importante, ele foi confrontar diretamente a causa do sofrimento atual. Que era? A desobediência, a idolatria, a adoração aos deuses dos amorreus que Deus tinha proibido explicitamente. Ou seja, Deus quis tratar primeiro da raiz espiritual do problema, entende? Entendi. Primeiro o diagnóstico espiritual para depois vir o remédio, digamos assim. Perfeito. A preparação espiritual veio antes da ação militar. Só depois dessa confrontação do profeta é que o cenário ficou pronto para o chamado do Gideão. Tá, e quem era Gideão nesse contexto todo? Ele nasceu ali por volta de 1170 a.C., em Ofra, que ficava na tribo de Manassés. Isso. Do clã de Abiezer. E é o próprio Gideão que depois se descreve, né? Ele diz que o clã dele era o mais pobre em Manassés e ele mesmo era o menor na casa de meu pai. Uma autoimagem bem pra baixo, né? Totalmente, de insignificância mesmo. Mas, apesar dessa visão dele, parece que a família não era tão irrelevante assim, né? Tinham terras, servos. Sim, tinha um certo prestígio local. Mas tem um detalhe aí que é crucial. O pai do Gideão, um homem chamado Joás,
era adorador de Baal e Aserá. As divindades cananeias. Exatamente. E ele tinha altares para eles na propriedade da família. Isso complica um pouco, né? Bastante. E sobre a vida pessoal do Gideão? Bom, ele viveu bastante tempo. Morreu já em idade avançada, talvez ali pelos 60 anos, por volta de 1110 a.C. Teve muitas esposas, muitas concubinas, o que era comum para homens de posses na época. E muitos filhos também, 70. 70 filhos legítimos, e ainda teve um filho chamado Abimeleque, que nasceu de uma concubina. Uma família bem grande. Com certeza. Agora, o chamado dele. Essa é uma das cenas mais marcantes da Bíblia, eu acho. Concordo. Gideão tá lá, malhando trigo, Mas onde? escondido num lagar, que é um lugar para pisar uva, fazer vinho, geralmente escavado na rocha. Isso. Ele está ali para não ser visto pelos midianitas, para não roubarem o pouco trigo que ele conseguiu. É o retrato do medo, da opressão. E é nesse lugar, nesse momento de medo, que o anjo do Senhor aparece para ele. Exatamente. E a saudação do anjo é quase irônica, né? Considerando a situação toda. Sim. O Senhor é contigo, homem valente. Imagina a cabeça do Gideão, escondido morrendo de medo e sendo chamado de valente. Aí o anjo dá a missão, libertar Israel dos midianitas. E a resposta do Gideão é pura dúvida, puro questionamento. Ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Ele aponta a situação do povo, fala da pequenez da família dele, do clã. Bem cético. Totalmente. E aí ele pede um sinal para ter certeza, né? E o anjo concede. Consome com fogo a oferta que o Gideão tinha preparado ali na hora. É fascinante essa escolha de Deus, não acha? Não foi um general famoso, um líder já estabelecido. Não mesmo. Foi alguém que se via como fraco, como pequeno. Alguém que estava literalmente escondido por medo. Isso só reforça aquele tema que a gente vê direto na Bíblia, né? Qual? Deus frequentemente escolhe o improvável. Aquele que se sente inadequado, sabe? Para realizar os propósitos dele. A capacitação vem de Deus, não da autoconfiança da pessoa ou do status dela. É quase um padrão, né? A força de Deus se aperfeiçoando na fraqueza que reconhece que precisa dele. Exatamente. A fraqueza que a gente reconhece se torna o canal para o poder divino agir. É muito forte isso. E a primeira tarefa do Gideão, antes de pensar em guerra, foi uma tarefa doméstica, mas bem arriscada. Arriscadíssima. Deus manda ele fazer o quê? Derrubar o altar de Baal e o poste de Aserá, que eram do próprio pai dele, ali em Ofra. E não só derrubar. Não, tinha que usar a madeira do poste para fazer um sacrifício, num altar novo para o Senhor, com um novilho da família. E ele obedeceu? Mas como? Teve que ser à noite, com a ajuda de 10 servos, por quê? Medo. Medo da reação da família, medo da reação do pessoal da cidade. Imagino. E de manhã, claro, a cidade descobre o altar de Baal destruído, o poste cortado e aquele altar novo para o Senhor erguido. A fúria foi geral. Descobriram que foi ele? Sim. E foram exigir que o pai dele, Joás, entregasse o Gideão para ser morto. Que situação. Só que aí vem uma reviravolta bem surpreendente. O Joás, que era o dono do altar de Baal, defende o filho. Ele, o adorador de Baal. Ele mesmo. Ele confronta a multidão com uma lógica assim, ferina. Vocês vão defender Baal? Se ele é Deus, que ele mesmo lute por seu altar que foi derrubado. Nossa, que resposta. Pois é. Essa defesa não só salvou a vida do Gideão, mas talvez sugira até uma mudança no próprio Joás, né? Ou no mínimo foi um desafio público ali. Cadê o poder desse Baal que vocês adoram? E esse ato todo rendeu um apelido pro Gideão, né? Sim, ele passou a ser chamado de Jerubaal, que significa algo como que Baal lute contra ele, ou contendor com Baal, um nome que marcou a identidade dele dali pra frente. Mas olha só, mesmo depois do chamado, do sinal do fogo, dessa primeira missão super ousada, a insegurança do Gideão ainda estava lá, né? Persistia sim. Quando os exércitos dos midianitas e dos aliados deles se juntam de novo no vale para mais uma invasão daquelas, o Gideão até convoca guerreiros de algumas tribos de Israel, mas ele ainda precisa de mais certeza. É aí que entra a história da lã. Isso, a famosa cena do velo de lã. Ele pede mais confirmação para Deus,
pede 2 sinais bem específicos em 2 noites seguidas. Quais eram? Primeiro, ele pediu que o orvalho caísse só na lã, mas que o chão em volta ficasse seco. Depois ele pediu o contrário, o chão todo molhado de orvalho, mas a lã seca. E Deus atendeu? Pacientemente atendeu aos 2 pedidos. É notável essa paciência de Deus com a insegurança dele, não acha? Muito. Mostra que Deus estava disposto a fortalecer aquela fé vacilante, mas mostra também o quão profundo era o medo, a insegurança do Gideão, né? Mesmo depois de tudo, ele ainda precisava dessas confirmações tão palpáveis. Sim, mas parece que isso finalmente solidificou a confiança dele para a próxima fase, que era a batalha em si. Com a confiança agora reforçada, o Gideão junta um exército até que grande, né? Uns 32 mil homens, das tribos de Manassés, Asser, Zebulon, Naftali. Eles acampam perto da fonte de Arode. E o inimigo estava ali perto no vale. Numeroso, o texto diz como gafanhotos. Uma multidão. Mas aí vem outra intervenção de Deus totalmente inesperada. Pois é, Deus fala para o Gideão. Tem gente demais nesse exército. Gente demais para lutar. Não faz sentido. Parece não fazer, né? Mas Deus explica o porquê. Era para que Israel não se orgulhasse depois, não dissesse, foi a nossa própria força que nos salvou. A vitória tinha que ser claramente divina, inequivocamente. Entendi. Para não restar dúvida de quem agiu. E aí começa a redução do exército. Drástica. Primeiro, Gideão manda embora os medrosos. Quem estivesse com medo podia voltar para casa. E quantos foram embora? Pasme, 22 mil homens. Nossa, mais da metade. Sobraram 10 mil. Exato. E mesmo assim Deus diz, ainda tem gente demais. Não acredito. O que mais ele pediu? A seleção final veio com um teste bem curioso. Mandou Gideão observar como os homens bebiam água lá na fonte. Como assim? Como bebiam água? Isso. Aqueles que se ajoelharam e puseram a boca direto na água para beber foram dispensados. Mas aqueles que pegaram a água com a mão em concha e levaram à boca... Esses ficaram. Por quê? Provavelmente porque essa forma de beber mantinha o soldado mais alerta, olhando ao redor, sem baixar a guarda totalmente. Esses foram os escolhidos. E quantos eram esses? Apenas 300 homens. 300 contra aquela multidão toda. A desproporção é absurda. Totalmente. Mas o ponto central era esse mesmo. A vitória não ia depender do poder militar de Israel. Ia depender da intervenção direta de Deus. A seleção garantiu que a glória fosse só para ele. E antes da batalha, Deus ainda deu um último empurrãozinho na confiança do Gideão, né? Deus sim. Mandou ele descer escondido até o acampamento inimigo durante a noite. E lá, ele ouve um soldado midianita contando um sonho. O sonho do pão de cevada. Esse mesmo. Um pão de cevada rolando e derrubando uma tenda. E o outro soldado interpretando na hora. Isso aí é a espada de Gideão. Deus entregou o exército nas mãos dele. Ouvir isso do próprio inimigo deve ter sido... É exatamente o que ele precisava ouvir. Fortaleceu ele definitivamente para agir. E a estratégia de batalha, então, foi completamente fora do comum. Totalmente não convencional. Gideão dividiu os 300 homens em 3 grupos e deu para cada homem o quê? Uma trompeta, um chofar, um cântaro de barro vazio e uma tocha acesa dentro do cântaro. Uma tocha escondida dentro do vaso. Isso. Aí eles cercaram o acampamento inimigo, no meio da noite, na chamada Vigília da Meia-Noite. E o que eles fizeram? Ao sinal do Gideão, todos ao mesmo tempo. Tocaram as trompetas com força, quebraram os cântaros, imagina o barulho, e o susto de repente, aparecerem 300 tochas brilhando na escuridão total, e gritaram, pelo Senhor e por Gideão. O efeito deve ter sido caótico. Totalmente psicológico, mas devastador. Os midianitas acordaram naquele sobressalto, ouvindo trompeta de todo lado, vendo luzes aparecendo do nada, ouvindo os gritos, entraram em pânico total. E o que aconteceu? Na confusão, na escuridão, começaram a lutar uns contra os outros e fugiram em completa desordem. Que vitória impressionante! Conquistada pela obediência a uma tática divina que usou o medo, a surpresa, não a força bruta. Exato. A mão de Deus ali foi inegável. Mas a história não termina aí, né? A perseguição aos inimigos continua. Verdade.
O Gideão convoca a tribo de Efraim para ajudar a cortar a fuga dos inimigos lá no Rio Jordão. E eles conseguem. Capturam e executam 2 príncipes midianitas importantes, Oreb e Zeeb. Enquanto isso, o Gideão e os 300 homens dele, os originais, mesmo exaustos, continuam perseguindo os 2 reis que sobraram, Zeba e Zalmuna. E é nessa parte que a narrativa começa a ficar um pouco mais... Sombria, né? Sim. Ao passarem pelas cidades israelitas de Sucote e Peniel, Gideão pede ajuda. Pede comida para os homens dele que estavam famintos, exaustos. E o que acontece? Os líderes dessas cidades simplesmente recusam. E ainda zombam dele, tipo, você já capturou Zeba e Zalmuna pra gente te dar pão? Nossa, que falta de solidariedade. Eles estavam lutando por todos. Exato. Gideão fica furioso, claro, e jura vingança contra eles quando voltasse vitorioso. Esse episódio é meio perturbador, né? Assim, revela 2 coisas, eu acho. Primeiro, essa falta de unidade dentro de Israel, né? Cidades negando apoio a quem estava lutando por elas. Mas também começa a mostrar um lado mais implacável do Gideão. Um lado que talvez surgiu com o poder com as frustrações da guerra. A recusa da ajuda foi errada, mas a promessa de vingança dele também. Também levanta questões com certeza. Enfim, ele continua a perseguição e finalmente captura os 2 reis, Zeba e Zalmuna. E ele descobre que eles tinham matado os irmãos dele em Tabor, né? Isso. Aí ele pede para o filho mais velho, Jeter, para executar os reis. Mas o rapaz era jovem, teve medo. E então? O próprio Gideão executa os 2 reis. E na volta ele cumpre a promessa que fez. Ele se vinga de Sucote e Peniel. Sim, pune os homens de Sucote severamente, usando espinhos do deserto, segundo o texto, e derruba a torre de Peniel, matando os homens da cidade. Uma ação bem dura contra os próprios compatriotas. É um lado difícil da história dele. Mostra como a guerra, o poder, podem endurecer alguém, né? Mesmo um líder escolhido por Deus. Fica a pergunta sobre o limite entre justiça, disciplina e vingança pessoal. Exatamente. Deixa essa tensão no ar. Mas aí, depois da vitória completa, os israelitas ficam tão agradecidos, tão impressionados, que fazem uma proposta para o Gideão. Uma proposta radical para a época. Querem que ele se torne rei. E não só ele, mas que a família dele, os descendentes, governassem Israel. Seria o início de uma monarquia. Uma mudança total na estrutura tribal e teocrática que existia. E naquele momento, Gideão mostra uma clareza impressionante. Notável mesmo, ele recusa, firmemente, diz, não reinarei sobre vós, nem meu filho reinará sobre vós, o Senhor reinará sobre vós. Que resposta! Ele reafirma que Deus é o único rei de Israel. Uma demonstração de humildade, de fidelidade à aliança naquele momento, foi um ponto alto dele, sem dúvida. Um ponto altíssimo. Mas, logo em seguida, ele toma uma decisão que parece ir na contramão dessa sabedoria toda. Pois é, a grande contradição. Ele pede aos israelitas os brincos de ouro que eles pegaram como despojo dos inimigos, junta todo aquele ouro. E faz o que com ele? Ele faz um éfode, que normalmente era uma veste usada pelos sacerdotes, mas aqui pelo contexto parece ter sido um objeto de culto, talvez um memorial, alguma coisa assim. E ele coloca esse éfode lá em Ofra, na cidade dele. E qual foi o resultado disso? Desastrosa, segundo o texto bíblico. Juízes diz que todo Israel se prostituiu após ele ali, e que aquilo se tornou um laço, uma armadilha para o próprio Gideão e para a família dele. Mas por que ele faria isso? Será que a intenção era boa, mas deu errado? Tipo, um memorial para lembrar a vitória de Deus? É bem possível que a intenção inicial não fosse má, talvez fosse isso mesmo, o memorial. Mas mostra uma tremenda falta de discernimento, né? Sobre o perigo que esses objetos de culto representavam e sobre a tendência forte que o povo já tinha para a idolatria. Acabou virando um tropeço espiritual. Exatamente. Uma lição poderosa, né? Que boas intenções não bastam, elas não anulam as consequências ruins de ações imprudentes, ainda mais para um líder. Apesar desse erro no final, a liderança do Gideão trouxe paz para Israel por uns 40 anos, né? Enquanto ele viveu. Sim, trouxe um período de descanso. Ele morreu em idade avançada, foi honrado, sepultado lá em Ofra. O nome dele, Gideão, Gidom, significa algo como lenhador ou aquele que corta, né? Talvez uma referência à derrubada dos ídolos ou à ação militar dele.
Mas, infelizmente, a paz e a fidelidade não duraram muito depois dele. Não mesmo. O livro de Juízes é bem claro nisso. Assim que Gideão morreu, Israel voltou rapidinho para a idolatria. Começaram a adorar um tal de Baal-Berite, lá em Siquém. E a situação piorou ainda mais com um filho dele, o Abimeleque. Piorou drasticamente. O Abimeleque quis ser o rei que o pai recusou ser. Com o apoio do pessoal de Siquém, ele foi lá e massacrou quase todos os 70 meios-irmãos dele, para não ter concorrente. Que coisa horrível. Uma brutalidade. Ele estabeleceu uma tirania que durou pouco tempo, uns 3 anos, mas foi sangrenta e terminou em mais destruição e com a morte dele mesmo. Que legado complicado. Paz, mas depois o caos e a idolatria voltam com força. Exatamente. A história do Abimeleque mostra como a reforma sob Gideão foi meio superficial, talvez. A paz dependia muito da presença do líder ali. Assim que ele saiu de cena, Tudo desmoronou. basicamente. E isso meio que prepara o terreno para juízes posteriores que foram ainda mais falhos, né? Como Jefté, Sansão. O próximo juiz oficial que o livro menciona depois do Gideão é um tal de Tolá, não o tirano Abimeleque. Então, resumindo tudo isso, Gideão é uma figura de muitos contrastes, né? Imensos contrastes. Começa com medo, escondido, aí se torna um líder corajoso pela fé em Deus, mostra uma sabedoria incrível ao recusar o reino, mas aí falha feio ao criar aquele éfode que acabou desviando o povo, e ainda assim ele tá lá na lista dos heróis da fé, em Hebreus 11. É impressionante. A história dele realmente encapsula os temas centrais do livro de Juízes. Deus usando gente improvável, gente insegura, a vitória dependendo da fé e da obediência e não da força humana. Mas também Expõe os perigos do poder, as consequências de uma obediência que não é completa, e principalmente essa triste inconstância do ser humano na fidelidade a Deus. Uma vitória militar espetacular não garantiu uma transformação espiritual que durasse. qual seria a lição central, então? Talvez seja essa. A libertação que vem de Deus é poderosa, é real, mas a fidelidade humana, tanto do líder quanto do povo, é terrivelmente frágil, precisa ser constantemente cultivada. Fica aqui, então, uma reflexão final para a gente pensar, considerando toda essa trajetória do Gideão, lá do lagar, até a recusa do reino e o erro final do éfode, como que essa insegurança inicial tão grande pode existir na mesma pessoa junto com atos de tanta coragem e fé. E que lições essa tensão toda pode oferecer para a nossa liderança ou para a nossa jornada pessoal hoje?